A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, tenham todos um bom dia na paz de Cristo. Com muita alegria, estamos entrando uma vez mais na tua casa, juntamente com a tua família, na nossa abençoadíssima Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aula, mais uma aula extraordinária, onde nós estaremos aprendendo um pouco mais da boa, vibrante palavra do Senhor nosso Deus. Como é bom nós estarmos juntos uma vez mais, reunidos uma vez mais, em torno da Bíblia, a boa palavra de Deus para os nossos corações. Seja muito bem-vindo, tenha aí em fácil acesso a tua Bíblia, tenha também em fácil acesso essa sua revista tão abençoada que aqui está na minha mão, essa linda revista, e nós estaremos hoje adentrando a aula de número 7, tá bom? Então, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Meus queridos irmãos, para nós iniciarmos a nossa aula nesta manhã abençoadíssima, eu quero fazer uma oração juntamente contigo, rogando ao Senhor que Deus nos dê da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, e que o Santíssimo Espírito de Deus possa, uma vez mais, iluminar a nossa mente, iluminar também o nosso coração, para que a graça do Senhor seja abundante sobre nós. Encurve a tua cabeça e ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, te damos graça uma vez mais, porquanto o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos na tua casa, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Abra o nosso entendimento, abençoe a nossa mente, abra nosso intelecto, abra o nosso entendimento, para que possamos entender, compreender e assimilar a tua palavra em nosso coração. Se conosco, se com este irmão, com esta irmã, se com esta família, este irmão que está na sua casa, no seu trabalho, ou então viajando, que ele possa assistir esta aula e ser amplamente abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, já está na tua tela, você já está acompanhando juntamente comigo. Nós vamos adentrar hoje a lição de número 7, uma lição extraordinária, e vamos falar bastante sobre um novo coração, um coração que Deus nos concedeu através da sua bondade. O texto áureo você pode acompanhar comigo, também já está na tua tela, você pode ler através da sua revista também, do seu smartphone, ou você pode acompanhar juntamente conosco. O texto áureo, ele se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 36, no versículo 26. E vos darei um coração novo, e colocarei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de rocha, ou da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém? O coração duro, fechado, ele vai sair, e um coração novo de carne o Senhor daria para o seu povo. A verdade prática, você pode acompanhar comigo também, já está aí na tua tela. A verdade prática, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Que linda verdade prática! Eu sempre convido os nossos queridos irmãos, queridos alunos, para que tenham em fácil acesso também uma caneta e esteja anotando, marcando, fazendo os seus apontamentos. Então, por gentileza, grife esta verdade prática, toma ela como nota, um apontamento. O salvo em Jesus Cristo, salvo que está em Cristo, ele tem um coração novo, e este coração novo, ele é completamente voltado para a palavra de Deus, e também tem ânimo, e também tem aquela vontade de fazer conforme aquilo que o Senhor ordena. Acompanhe comigo, nós vamos ler a leitura bíblica em classe nesta manhã tão abençoada de domingo.
E nós estaremos lendo duas passagens bíblicas. A primeira passagem bíblica está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 25 até o versículo 29. E também nós vamos ler no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34. Muito bem, vamos ler o texto bíblico, Romanos capítulo 2, versículo 25. Porque a circuncisão é na verdade boa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar conforme a lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Versículo 27, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não se julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Versículo 28, ou porque não é o judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Versículo 29, mas é judeu, e o que é no interior é circuncisão, a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não vem dos homens, mas ele vem de Deus. Muito bem, nós já lemos um trecho da carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler também alguns versículos do livro de Jeremias, o profeta Jeremias. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo seguinte, 32, não conforme o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Tomarei a minha lei, colocarei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, e dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu rogarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Muito bem, esta nossa leitura bíblica em classe, você acompanhou conosco essas duas passagens bíblicas, a carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 2 até, lemos também Jeremias capítulo 31. Muito bem, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, e nós vamos falar nesta manhã, já está aí na tua tela a nossa palavra-chave, né? Assim colocada pelo nosso muito digno escritor e comentarista da nossa escola bíblica. Você já pode ver que a palavra-chave nesta aula é coração. E nós vamos falar bastante nesta aula sobre o coração, o comportamento, um coração regenerado, um coração limpo, um coração que ele foi tocado pela boa vontade, pela boa bondade de Deus. Muito bem, vamos para a nossa introdução. Você pode acompanhar juntamente comigo através da sua revista. Você pode, já está também fácil acesso aí na tua tela, e a nossa introdução. O coração, ele tem, né, um sentimento bíblico singular. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que raramente, pouquíssimo, a Bíblia ela fala sobre o coração no âmbito de um músculo ou um órgão do nosso corpo. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos apresentará que o coração ele é algo
singular, a palavra se refere. É muito interessante, e eu vou te convidar para que você tome nota disto, né? A palavra ela se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Então, o coração, ele tem um sentido bíblico, ele tem uma ideia bíblica, ele tem um apontamento bíblico muito singular, porquanto a palavra ela se refere à realidade de vida interior de cada pessoa. Ou seja, o coração é através do coração que nascem os pensamentos, é através do coração que nascem as ações, é através do coração que nasce então todas as nossas atitudes. A palavra coração, ela se refere biblicamente como a realidade. Acompanhando na nossa revista, você vai ver comigo que, por isso, ao longo da Bíblia, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do nosso coração e guardá-lo de todas as influências maléficas ou as influências do mal. Então, é muito interessante, já de abertura, de introdução, nós termos em mente que o coração, a Bíblia apresenta o coração como o íntimo do homem, o interior de cada pessoa. O coração, segundo a Bíblia, você pode acompanhar também comigo na parte inferior da nossa introdução, que diz assim: o coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. Então, nosso coração, ele é o centro das nossas emoções. O coração é o centro da vida. Todas as nossas atitudes, as nossas ações, eles brotam do nosso coração. Por isso, portanto, o coração do homem deva ser guardado, deva ser resguardado, blindado contra a influência do mal, contra as ações também maléficas, né? Então guarde o teu coração, blinde o teu coração. A introdução da nossa aula de número 7 hoje fala-nos sobre isso, para nós guardarmos, blindarmos completamente o nosso coração. Muito bem, te convido para nós entrarmos no tópico de número 1 e vamos entender o que o conceito do coração dentro da Bíblia, o que a palavra de Deus ela se refere quanto à palavra coração dentro da Bíblia Sagrada. Subtópico de número 1 já está na tua tela, você já pode acompanhar juntamente comigo. O coração na Bíblia. Raramente, como eu falei há poucos minutos, raramente a Bíblia ela se refere ao coração como um órgão físico, né? O nosso coração, nós muito bem sabemos que é um músculo que bombeia sangue, ok? A Bíblia raramente, pouquíssimas vezes, e você pode até acompanhar comigo, duas passagens bíblicas, né? Segundo a Samuel e também segundo a Reis, eles nos fornecem aqui dois versículos importantes que apresentam o coração como órgão físico. Porém, em todo o decorrer da Bíblia, nós vamos entender que quando a Bíblia fala sobre coração, ele está se referindo à sede das nossas emoções, aonde brotará então as nossas atitudes, aonde nasce os bons intentos e também os maus intentos. Portanto, o
coração é o interior, é o centro da vida de cada pessoa, seja ela serva de Deus, seja ela não serva de Deus, independente de qualquer classe social, o coração é o centro da vida desta pessoa, e é do coração que nasce todas as ações. É por isso que há poucos minutos nós comentamos também sobre a importância de guardarmos muito bem guardado o nosso coração, blindar o nosso coração, para que ele não seja contaminado, ou seja, tomado por uma influência do mal, uma influência maléfica, né? Uma influência negativa. Muito bem, vamos caminhando a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, é através do nosso coração é que, de modo geral, esta palavra está na nossa revista, esta palavra coração, de modo geral, ela se refere ao homem interior. Então, todas as vezes que a Bíblia apontar coração, você irá saber que fala do homem, o interior, o homem, o eu, dentro do meu interior, a fim do quê? A fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. É para a dimensão deste homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Então, o coração, ele vai revelar, através das suas ações, o novo homem que há dentro dele. Ou ele vai revelar também o velho homem que há dentro dele, através das atitudes, através das emoções gerada pelo coração, que é o centro da vida do homem, o interior do homem. Creio que você está compreendendo que o interior é onde nasce todas as coisas. Então, a palavra coração aqui, ela vai nos revelar as atitudes da vida mental, emocional e também espiritual do ser humano, né? Do ser humano. Por isso que é importante o homem ele ter, né, um novo coração, um coração tocado, um coração regido, um coração que foi completamente restaurado pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra, tá bom? Pelo poder da sua palavra. Deste modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, Você pode ler comigo, ele faz referência ao homem exterior, ou seja, ao corpo físico, e ao homem interior, a alma e o seu espírito, a alma e o espírito do homem, que isto constitui o ser humano em sua integridade, corpo, alma e também espírito, conforme carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Portanto, é para a dimensão deste homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo o que faz parte da nossa alma e também do nosso espírito. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica. Você já está tomando algumas notas aí, alguns apontamentos, quanto a Bíblia se refere ao coração regenerado, ao coração transformado, que nada mais apresenta através das suas ações o que há dentro dele. Na verdade, as nossas palavras, as nossas intenções, os nossos objetivos, eles se refletem e mostram-nos qual é o verdadeiro coração que há dentro do homem, né? Um coração regenerado ou um coração que ainda não foi regenerado. Muito bem, vamos caminhando. Quero te convidar para você adentrar comigo o subtópico de número 1,
que fala sobre a circuncisão. O que era a circuncisão? Você pode ler comigo. A circuncisão no Antigo Testamento foi um ato físico estabelecido por Deus, né, para os descendentes de Abraão. A circuncisão era uma ordem, era um sinal físico estabelecido no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança para os descendentes de Abraão. E isto deveria ser cumprido. Era um sinal de obediência, era um sinal, uma marca física representando que a descendência, os filhos de Abraão, as gerações descendentes de Abraão estavam cumprindo a uma ordem estabelecida pelo próprio Senhor Deus. Contudo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é mais uma marca física. Nós não precisamos, nos dias atuais, estabelecer ou cumprir ou fazer uma circuncisão na nossa vida, no nosso corpo. No Novo Testamento não é mais isto uma marca física, mas passa a ser uma obra realizada pelo Espírito Santo no coração. Quero destacar que na Antiga Aliança havia uma marca física, algo visível. No Novo Testamento, a circuncisão, ele não passa mais para o corpo, mas ele passa para o coração. Então agora há uma necessidade do coração, ele receber uma circuncisão dentro do coração. Quero ler juntamente contigo, você já está aí com a sua revista em mãos, e tem um comentário interessante que diz assim: de fato, a circuncisão foi um ato estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão, que nós acabamos de falar. Contudo, no Novo Testamento, não é mais uma marca física, conforme a carta de Paulo aos Romanos, que nós lemos há pouco, capítulo 2, no versículo de número 28, que diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Então é muito importante nós compreendermos isto. Esta é a verdadeira circuncisão. Então, se você perguntar assim, irmão Marcelo, qual é a verdadeira circuncisão? No próprio comentário, nós vamos poder acompanhar, que diz assim: essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito, que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão, olha o que o nosso comentarista diz: sem essa circuncisão é impossível. Olha como é esta palavra aqui, ela é extraordinária. Portanto, a verdadeira circuncisão é uma obra gerada pelo Espírito Santo, é uma obra exclusiva do Espírito Santo, que vai capacitar alguém a ser um seguidor, um discípulo, um servo, uma pessoa que crê em Cristo Jesus e recebe o plano da salvação. Portanto, é o próprio Espírito Santo que nos capacita, através da circuncisão do coração, que a pessoa ela siga ao Senhor. Sem essa circuncisão é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Então, sem essa circuncisão, essa transformação do coração, é impossível ter um relacionamento com o Pai, uma vida com o Pai, né? Um coração que não tem a Cristo é um coração que maquina o mal, maquina contra alguém
faz o mal contra outra pessoa, aborrece a Deus, não ama a Deus, não observa a sua palavra, não segue as suas ordenanças, não segue a sua lei, isto é um coração que não recebeu a circuncisão, ou seja, a transformação. Esse coração não teve uma marca, que foi a marca do próprio Espírito Santo, tá bom? Quero te convidar, vamos avançando, o subtópico 3, um coração puro. Olha que coisa linda, quero te convidar para você ler esta passagem juntamente comigo. Olha só o que diz, o que está aí na tua tela, você pode acompanhar. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo, aonde havia um coração duro, um coração de rocha, um coração fechado. Então Deus estava disposto a dar a eles um coração puro, em vez de um coração duro, de rocha, de pedra. Deus estava disposto a dar para o seu próprio povo um coração novo, um coração puro, um coração regenerado. Subtópico 3, um coração novo, um coração puro, um coração limpo, um coração renovado. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo, né? Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a essa obra como a palavra espírito, ao invés da palavra letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano ao passar pela regeneração. Então este coração novo que nós estamos vendo no subtópico 3, este coração novo, ele seria então um coração gerado, tendo como referência a palavra espírito, ao invés da palavra letra. É interessante, há um comentário também dentro desse subtópico 3, que diz assim, esta nova aliança não seria mais conhecido pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a lei no seu coração, colocaria a sua lei no interior da casa de Israel, como nós lemos também lá no nosso texto áureo, Jeremias capítulo 31, que nós acabamos de ler também na nossa verdade prática. Muito bem, na nossa leitura bíblica em classe, o propósito de Deus era renovar o seu povo e dar a eles um coração tocado, coração novo. O propósito era realmente que o povo do Senhor, o povo escolhido, que Deus havia o chamado, que Deus havia libertado e que Deus havia retirado eles da terra da escravidão, com um propósito de fazer deles um povo separado, um povo exclusivo, um povo que havia sido resgatado com mão forte, braço forte, da terra da escravidão. Porém, este povo está sendo orientado pelo profeta Jeremias para que eles aceitem um novo coração, um coração de carne, um coração que passou pela regeneração. O propósito do Senhor era que este povo fosse tocado e recebessem um coração completamente renovado. Que coisa boa, né? O propósito de Deus para com o seu povo, o propósito de Deus para com a sua nação. Vamos acompanhando comigo? Quero te convidar para nós adentrarmos o tópico de número 2. O tópico de número 2 é um tópico muito importante, o coração de quem está em Deus. O coração de quem está em Deus. Nós vamos aprender e vamos ver, né, que aquele que tem o coração, ou aquele que está em Deus, o coração, como é o seu coração, como é
as atitudes deste coração. Já está na tua tela, você pode acompanhar comigo. Um coração, subtópico de número 1, o coração daquele que está em Deus é um coração inclinado a Deus, é um coração inclinado ao Senhor nosso Deus. Você pode ler comigo que quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ele aceita o plano de salvação, ele passa pelo novo nascimento, ele passa também pela regeneração. Quando isto ocorre, quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ele aceita, ele ergue a sua mão, ele confessa a Cristo como Senhor, como Salvador, ele aceita o plano da salvação para a sua vida, então ele recebe o novo nascimento, ele passa pela regeneração e ele recebe, então, ele passa a enxergar o reino de Deus e ao mesmo tempo ele passa também a contemplar, a ver a sua necessidade espiritual. Que coisa maravilhosa! Por gentileza, tome nota isto, escreva no canto do seu, faça os seus apontamentos, que este comentário ele é extraordinário, é muito bom quando nós podemos contemplar. Eu te convido para que você leia juntamente comigo Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3, a respeito disso, o nosso Senhor diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, quando a pessoa ela recebe o plano da salvação, ela reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, então ele passa pelo novo nascimento, ele passa pela regeneração e ele então passa a enxergar, a ver o reino de Deus, ele passa a contemplar o reino de Deus e ao mesmo tempo ele também passa a ver, ele mesmo ele faz o seu autoexame e ele contempla a sua necessidade espiritual, Olha só que coisa boa, quero ler contigo aqui uma complementação. Assim, quem tem um coração regenerado, olha que coisa boa, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e consequentemente, olha que coisa boa, quem tem um coração regenerado, ele participa do reino de Deus aqui na terra ainda, ele participa do reino de Deus, ele vive uma vida de acordo com aquilo que Deus ordena, ele vive conforme as ordenanças de Cristo aqui na terra, ele participa dos valores do reino de Deus aplicado à nossa vida, mas também ele se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Esta é a marca de alguém que tem o coração inclinado para Deus. Deixa eu te explicar isso. Quem tem o coração inclinado para Deus sente alegria nas coisas de Deus. Quem tem o coração inclinado para Deus, ele tem o desejo de cada dia mais melhorar, cada dia mais se aproximar, cada dia mais buscar, cada dia mais se entregar, cada dia mais se apresentar perante Deus, para que a sua conduta, a sua obra agrade ao Senhor e cada dia mais ele possa se aproximar de Deus. Então, um coração inclinado para as coisas de Deus é um coração que apresenta estes valores extraordinários. Que coisa boa, que tópico
que subtópico maravilhoso, esse subtópico de número 1 que nós acabamos de ver. Venha comigo, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, neste domingo tão abençoado que Deus nos concede, e você tem a oportunidade de nós estarmos juntos aprendendo um pouco mais da boa palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Subtópico de número 2, um coração consciente. Aquele que está em Cristo, aquele que tem o seu coração está em Deus, então ele tem um coração consciente. Já está em tua tela como centro da vida interior do ser humano, no coração, nosso interior, lembra coração, o interior da vida do homem, ele tem, no coração, meditamos, no coração, nós ponderamos, né? Fazemos aquela avaliação, vamos aceitar isto, então há esta meditação, há uma avaliação, e tudo se coloca dentro de uma consciência. Vamos examinar e ter esta consciência. Quem recebe um coração novo, transformado pelo poder de Deus, ele tem a capacidade de guardar coisas boas. Muito importante isso, muito importante isso. Quem tem um coração regenerado, quem tem um coração que foi tocado, ele tem um coração consciente, ou seja, ele vai avaliar a situação, ele vai meditar naquela situação e ele vai avaliar o que está acontecendo. Com base nisso, aquele que tem um coração transformado, ele tem a capacidade de guardar coisas boas, cultivar coisas boas em seu coração. Então é muito importante nesse subtópico de número 2, é algo extraordinário de nós fazermos esta avaliação. O que temos guardado no nosso coração? Temos avaliado, meditado e ponderado algumas coisas e guardado coisas boas em nosso coração? Ou temos guardado coisas ruins, né? Ou temos guardado sentimentos que não agradam ao Senhor? Então, nesta manhã, você que está conosco, nos acompanhando, faça uma avaliação. Como está o teu coração? O teu coração está consciente que deva guardar coisas boas? O seu coração está consciente que deva guardar bons sentimentos, boas lembranças, e o que não presta, o que não serve, deleta, rejeita, joga fora, mas não guarde coisas ruins em teu coração. Não permita que o teu coração seja maculado, tocado, contaminado, influenciado por coisas negativas que não agradam ao Senhor, não agradam a Deus e portanto não traz nenhuma relevância para o nosso coração. Amém? Meu querido irmão, querido amigo, querido aluno que está conosco aqui, abra teu coração, guarde coisas boas nele. Interessante. Te convido para ler um texto bíblico, está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 18, e também versículo 19. Olha que coisa boa, assim diz o texto bíblico. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria ouvia acerca do Messias, o Cristo, o enviado, e ela guardava isto no seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, puro, transformado, regenerado, pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, ele tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao redor, de maneira que possa desejar fazer
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então guarde isso no seu coração. Vamos caminhando o subtópico seguinte, o subtópico de número 3, Deus vê o coração. Que coisa boa, Deus vê o coração. O coração, dentro do comentário, eu coloquei na tela o ponto mais importante. O coração é o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Ele formou o homem e, portanto, conhece bem o coração de cada pessoa. Então, que coisa interessante, né? Deus contempla o que ninguém contempla. Eu posso contemplar alguém, eu vejo o seu lado exterior, eu vejo o seu semblante, o seu aspecto, e isso eu posso até fazer como os homens fazem, um julgamento, né, sobre aquilo que estamos vendo, mas Deus não. Deus olha para o âmago, Deus olha para o interior, Deus olha para algo que somente Ele tem acesso, que é o coração do homem. Lembram que quando o profeta Samuel, ele vai na casa de Jessé, e o Senhor Deus fala que na casa de Jessé estaria sendo ali levantado um novo rei. Quando ele chega na casa de Jessé, ele contempla os filhos, né, de Jessé, formosos, e ele fala, com certeza é este daqui o rei. Mas Deus fala Deus fala, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha para o exterior, o homem olha para a embalagem, para aquilo que os seus olhos contemplam. Eu olho, diz o Senhor, eu olho para o coração, eu olho para o interior. E, portanto, Deus escolheu segundo o seu coração, segundo o interior, Deus escolheu Davi, que estava no pasto, que estava no campo, apacentando ovelhas, completamente separado daquele momento, mas Deus busca Davi, porque é o homem segundo o seu coração. Então Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o interior, o âmago, o centro do interior da vida do homem, de cada um. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o que tem lá dentro dele. Deus sabe o que tem dentro deste coração aí, querido irmão, querido aluno da nossa escola bíblica dominical, aqui do campo de Rio Claro. Deus conhece o que tem dentro desse coração, viu? Deus sabe o que passa dentro do íntimo do teu coração. É transparente diante dos olhos do Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Muito bem, quero te convidar para nós irmos então para o tópico seguinte, o tópico 3, e no tópico 3 nós vamos ver o que Deus fala, o que Deus reservou para o coração, o que Deus reservou. Venha comigo, um coração feliz. O que Deus falou, o que Deus reservou? Deus reservou que aquele que está nele tem um coração feliz. Vamos lá, quando a pessoa tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio do Espírito, a felicidade é uma realidade, e a felicidade, ela se instala no coração. Há poucos dias atrás, estava ouvindo um homem muito rico, falando, né, dando falando sobre a sua vida, e ele disse que por algumas vezes ele tentou dar um cabo na sua vida. Um homem rico, muito rico, que alegava não ter felicidade. Então a felicidade genuína do homem, ela não pode ser comprada. A felicidade genuína está em um coração que está em Deus, um coração novo, um coração
transformado, um coração regenerado, um coração que recebeu o novo nascimento, né? É claro que as coisas exteriores, ela ajuda muito e ela passa também a contribuir para momentos de felicidade, mas a felicidade plena, a felicidade genuína, a felicidade absoluta está em um coração entregue ao Senhor nosso Deus. É muito bom isto, né? Tenha isso guardado no seu coração. Talvez você não tenha muitos recursos como gostaria, talvez você não tenha os zeros na conta que você gostaria de ter, mas você que entregou a sua vida a Cristo, com toda certeza, você tem um coração alegre, você tem um coração feliz. Vamos caminhando comigo, nós já estamos caminhando para o término da nossa aula de número 7, nesta manhã, falando sobre o coração, né? Nós já estamos caminhando, você pode ver em sua tela o subtópico de número 2, um coração cheio de amor. Um coração cheio de amor. O apóstolo Paulo escreveu, e ele registra na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, que a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Então, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. É impossível que alguém que recebeu um novo coração, ele tenha reservas para o ódio, para a raiva, para o rancor, para a amargura. É impossível que alguém que tenha recebido um coração transformado, regenerado, ele tenha sentimentos contrários, senão ao sentimento de amor, tá bom? Que coisa boa, né? O amor de Deus está derramado em nossos corações. O subtópico 3, o penhor do Espírito no coração. Vamos ler o que diz o nosso comentário. Em sua segunda carta aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo escreveu sobre justamente isso, né, sobre a garantia que nós temos da parte de Deus. O Espírito Santo é a garantia da nossa garantia de salvação. O Espírito Santo, ele é a garantia da nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Então, quando você vai fazer algum empréstimo, você tem que deixar algo como garantia, ou você vai colocar as pessoas que fazem empréstimos altos, né? Coloca uma joia da família como garantia, como reserva de que aquele valor será saldado. Ele coloca algo de muito importante, a casa, e empenhora algum bem, algum valor, como garantia de que aquele saldo será então cumprido, aquele valor será cumprido, aquele compromisso será cumprido. A garantia que nós temos, nós que servimos ao Senhor, a garantia que nós temos, ela é testificada no nosso coração. Então, no nosso coração, nós temos esta certeza e temos esta garantia de que em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós seremos salvos, temos o direito à salvação, né? À salvação. Portanto, o comentarista diz aqui, portanto, que coisa boa, portanto, o Espírito Santo, ele é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente tudo o que ele falou à sua igreja, tudo que ele reservou para o seu povo, né? Para os servos dele que o ama. Muito bem, nós estamos finalizando a nossa aula de número 7 hoje,
falamos bastante sobre a importância de um coração limpo, um coração regenerado, um coração tocado, um coração transformado pelo poder de Deus. E por fim, chegamos aí na nossa conclusão, que o comentarista diz algo muito importante. O Senhor, Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração. Os pensamentos, Ele também esquadrinha. E recompensa a cada um conforme as suas obras. Você pode ler, você pode ver que é um versículo da palavra de Deus que está em Jeremias capítulo 17, no versículo 10. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, os pensamentos, e recompensa a cada um segundo ou conforme suas ações. Então, o nosso Deus é o Deus que sonda, esquadrinha e conhece os nossos corações, e todas as coisas estão patente o nosso Deus, a quem a nossa vida pertence. Meu querido irmão, que aula maravilhosa! Você pode acompanhar, você pode ler também a sua revista, indique, informe, passe para alguém esta videoaula, envie para algum amigo, algum irmão, alguém que está necessitado, informe a alguém sobre esta aula tão importante que nós falamos sobre o coração, né? O que Deus falou sobre o coração do homem. Quero fazer os meus agradecimentos a todos os nossos irmãos, nossos amigos que ficaram conosco toda esta videoaula. Deus abençoe a tua vida, guarde o teu coração, blinde o teu coração contra tudo aquilo que não agrada ou não procede da parte do Senhor. Deus em Cristo te abençoe, um excelente domingo, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, Deus te abençoe.